do Senhor Jesus Cristo, segunda edição dos Deuses do Apocalipse. Hoje iremos falar sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é conhecida como a igreja do amor fraternal. Ela é citada no Apocalipse 3, versículo 7 até o versículo 13. Deus começa falando para a igreja de Filadélfia a seguinte palavra: Ele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Quando Deus já se dirige à igreja de Filadélfia, ele já começa a bater na adoração falsa que era promovida em cultos que eram promovidos dentro de Filadélfia a um Deus chamado Jano. Jano é um deus pagão da Ásia que era cultuado dentro de Filadélfia. Ele aparece na mitologia com duas faces, uma virada para frente, outra para trás, uma cabeça com dois ossos, uma chave na mão esquerda e um cetro na mão direita. Ele é símbolo de transição e guardiões das portas dos templos e das cidades. Ele, tendo a chave, ele mostra o poder para aberturas de portas tanto espirituais como materiais. Ele era cultuado dentro de Filadélfia. Ele era tido na porta da igreja de Filadélfia uma imagem de Deus chamado Jano. Mas quando Deus se dirige à igreja, ele já se dirige falando a respeito do respectivo culto que era prestado a esta entidade pagã. Ele se dirige falando: eu estou santo e verdadeiro. Ele já se dirige falando que ele, comparado a Jano, ele é santo e verdadeiro. Já começa a revelar a falsidade da entidade que era adorada ali, dizendo: eu que tenho a chave de Davi, que abro e ninguém fecha, que fecho e ninguém abre. Jano era responsável por abrir portas espirituais e por abrir também portas materiais. Ele tinha culto prestados, ele era adorado, era uma entidade símbolo de transição, de passado e futuro dentro de Filadélfia. Ele era colocado nas portas dos templos, como no templo de Artemis, de Afrodite, de Hércules, de Zeus, pois ele era guardiões das portas templárias dos deuses pagãos. E ele foi colocado na porta da igreja de Filadélfia. Quando Deus se dirige a Filadélfia, já se dirige combatendo a idolatria, combatendo o paganismo, um falso culto prestado a este Deus pagão. Deus fala no versículo 11: eis que venho sem demora, guarda os que tenho, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui Deus está falando também que nós tratamos no primeiro vídeo que fala a respeito dos deuses do Apocalipse. E nós demos ênfase para esta passagem que fala de coroa, que é atribuída a uma entidade pagã também chamada Diana, e a deusa Demétrios, uma deusa grega, que é semelhante a Diana, citada no livro de Atos 19:23, que recebia culto como Demétrios, causou aquele grande alvoroço em Éfeso, por causa que Paulo pregava, arrebatando também os seus obreiros para o grande templo de Diana, da onde por 2 horas gritavam sem parar, para que Paulo fosse retirado, excluído do meio da sociedade e deixasse de pregar o Evangelho. Aqui também Deus trata a respeito do culto a Diana, do culto a esta entidade, que costumavam se dar coroas, barganhar politicamente, e eram presenteados, eram prestadas culto a Diana quando se davam coroa a atletas e premiavam-os a respectivos cargos também eclesiásticos e cargos políticos da época, davam-se coroas. Quando ele fala, ele está novamente tocando a esta entidade que também dentro de Filadélfia, e ser vizinha também de Esmirna, e ali no livro de Atos 19, o próprio fabricante de luzes de Diana, ele diz que esta entidade ela era adorada por toda a Ásia. E Deus fala: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele permanecerá. Aqui Deus está falando a respeito do terceiro culto. A Bíblia trata de 3 cultos pagãos nesses versículos. O terceiro culto
é o culto imperial. Eram promovidos cultos imperiais, a adoração a imperadores, e aqui entra uma figura emblemática da história, Tito. Tito foi um dos responsáveis por alterar o nome de Filadélfia para Flávio, tendo em vista que os costumes conquistadores, governadores e imperadores da época costumavam trocar o nome das suas cidades que eles conquistavam, costumavam dar novos nomes em sua homenagem, como por exemplo Alexandre, o Macedônio, que quando foi levantado por Deus ali, mostrado a Daniel, interpretado pelo sonho de Nabucodonosor, como peça daquela estátua que era as entranhas, a cintura, que iria ser levantado o rei, pós-rei, e aí então ele iria reinar. Quando Alexandre Macedônio se levanta e conquista Jerusalém, conquista o Egito, o texto nos mostra que até os dias de hoje existe a capital, o nome de Alexandria, que ele deu em sua homenagem, então dava-se o nome feminino à capital, naquela respectiva cidade em homenagem ao seu conquistador. Flávio, quando conquistou em Jerusalém, ele também conquista as igrejas da Ásia, e ele, por ser dominador, imperador, ele vai alterar o nome de Filadélfia. Ele altera para Flávio, que era o seu nome, pois ele se chamava Tito Flávio Vespasiano, ele era filho do Vespasiano e irmão do imperador Domiciano, que ia governar mais tarde no seu lugar. Levando em consideração que Nero se suicidou em 9 de junho de 68 depois de Cristo, após mandar decapitar o apóstolo Paulo, ele enlouqueceu, aqui foi em Roma, colocou a culpa nos crentes e se suicidou no palácio. Aí então o trono de Roma fica vazio e Galga, o responsável pela rebelião, assume o seu lugar. Depois ele é sucedido por Otão e depois por Vespasiano. Quando Vespasiano assume, Tito é general da guarda. Ele vem no ano 70 depois de Cristo, conquista Jerusalém. 9 anos depois, no ano 79 depois de Cristo, e com a morte de seu pai Vespasiano, que haveria começado a construir o Coliseu no ano 72 depois de Cristo, e ficaria a tarefa para Tito terminar a obra, e ele termina no ano 80. A história nos conta que no ano 79, 9 anos depois da conquista de Jerusalém, com a morte de seu pai, Tito reclama o trono após construir o Arco do Triunfo em Roma, símbolo de triunfo sobre o povo judeu. Ele é proclamado então imperador. No ano 80 ele termina a grande obra de seu pai, o Coliseu, as arenas das batalhas dos gladiadores, e ele conquista a igreja de Filadélfia. E aí ele vai alterar o nome para Flávio e vai começar a se promover cultos imperiais. Os cultos imperiais eram levantados colunas no meio do templo, em adoração ao imperador, e escrito o nome do imperador nela, e ela era cultuada. Por isso Deus fala no versículo 12: e ao que vencer eu falei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Isto fazia parte do culto imperial. Eles levantavam a coluna, escrevia o nome da cidade, Flávio, que seria Filadélfia, que seria alterado para Flávio, o nome do imperador, Tito Flávio Vespasiano, e ela era levantada, cultuada e adorada como uma espécie de pós-vida. E aí Deus fala, dentro do contexto histórico e cultural, e ele fala: ao que vencer, eu vos farei coluna no templo do meu Deus, e eles permanecerão. Porque Tito pode ter conquistado a igreja do Senhor, a igreja de Filadélfia, ter promovido culto por um espaço de tempo, mas ele não permaneceu. Aí Deus fala:
aquele que vencer, eu vou levantar como coluna no templo do meu Deus, escrever um novo nome sobre vós e vós permanecerá. A porta que Deus abre, o rei pode fechar. Existem junto com os guardiões das portas, por abridor de portas, mas Deus fala, se eu fechar, já não abre. E se eu abrir, já não fecha. O que eu levantar dentro do templo vai permanecer. Tito passou, Jano passou, mas Deus ainda permanece. Fica com esta palavra em nome de Jesus Cristo.